Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. O texto lá vai dizer o seguinte, também a tradução vai estar no português mundo, né? A não ser que tenha outra versão. Aliás, aqui está século, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Algumas versões vão estar mundo, tá? Então, o Deus deste mundo. Então, século e mundo tem na original é o mesmo, né? Que é Aion. Então, Aion refere-se ao sistema. Então, olha só, ao sistema. O Deus deste mundo, o Deus desse século, o Deus desse sistema, né? O sistema corrupto, o sistema governado por Satanás. Esse é o sentido que Paulo traz aqui nesse texto, tá? Então, embora no meu aqui está certo, não sei se nas versões de vocês está diferente, mas em outras versões vai estar lá o Deus deste mundo, tá? A gente não fala assim, isso aqui é secular, porque a gente se refere ao quê? Aquilo que não é correto, aquilo que não é de Deus, né? Aquilo que não é espiritual, é secular nesse sentido, é mundano. Então, mundo aqui como sistema, tá? 1 João capítulo 5, como eu disse, né, verso 19, aqui fala de fato que o mundo jaz do maligno. Aqui refere-se de fato ao mundo que está sujeito à corrupção satânica, né? Então aparece também aqui com outro significado, tá? 1 João capítulo 5, versículo de número 19. Eu falo, vocês acham, eu que não acho aqui. Como pode, né? Então vamos lá que eu acho aqui. 5 e 19 de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, o que é todo esse mundo, né? É isso que Satanás sujeitou o mundo, ou as pessoas malignas, tá? Ou as pessoas mundanas. Então aqui mundo também... 5, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Está diferente aí, minha amada? Tem outro termo? Então, por favor, compartilhe com a gente. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O 5,19. 1 João, 1 João, é carta. Ah, tá. Então é João. Aí eu me assustei agora. Não, eu também. Falei, meu Deus, o que eu estou tomando aqui? Totalmente diferente, né? Será que aquele chat é alguma coisa? Sei lá, né? De onde que ele está tirando isso? Fiquei preocupado, porque esses dias eu estou assistindo uns filmes com a minha esposa e com a minha família, que o pessoal dá um negócio para o outro tomar e o negócio não dá muito certo no final não, então... A água não é só água, né? Vai saber. Então, o mundo aqui, tá? Então tem outro significado do que a pessoa, né? Que se refere João 3,16 e também 2 aos Coríntios 4,4, tá? Então é diferente. Outra palavra também que tem sentidos diferentes, embora no português vai estar a mesma coisa e até no original também, né? Então essa é a questão, é o contexto que determina muitas vezes, não é nem a palavra no original. Vocês já ouviram falar alguém pregando sobre o finalzinho do Evangelho de João, que quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Terceira vez ele se entristece, dito: Pedro, tu me amas? E aí eles pegam lá, falam assim, quando Deus pergunta: Pedro, tu me amas? Com amor fíleo, né? Pedro, tu me amas? Com amor fíleo. Pedro, tu me ama? Com amor ágape. Já ouviram alguém abordando isso? Então, mas isso não procede, tá? Essa aplicação, essa distinção, o texto e nem a língua original, porque assim, tem palavras na língua grega diferentes, né? Que todas elas traduzidas para o português é amor? Tem. Então a gente vai ter ágape, fíleo, eros e storge, tá? Eros não aparece na Bíblia, é língua grega, mas não aparece na Bíblia. Na Bíblia vai aparecer ágape, vai aparecer filial, né, fraternal, e vai aparecer storge, amor natural, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, alguma coisa assim. Mas o que acontece? O contexto que vai determinar isso, tá? Não é a palavra em si. Então já vi muitos pregadores, né, falando: não, olha, é porque a pessoa não estuda a língua em si e às vezes pega só um comentário, alguma coisa e faz essas aplicações, né? E na aplicação ou
na pregação, nossa, isso faz coisa impressionante, mas o texto não traz essa possibilidade, tá? Só para a gente corrigir aí, quando vê alguém pregando aí, dá até um arrepio assim, porque o desenvolvimento da ideia é tão legal, mas não tem base bíblica. Vou falar sobre fé agora. Então a palavra fé, ela é pistis, pisteu, esse é o termo no original. Tudo é traduzido por fé, só que aí a Bíblia no contexto vai se referir o que significa essa fé. Nem sempre é a questão de crer em si, né? Alguns até distinguem que nós temos assim, a fé salvífica, a fé como um dom, a fé natural e a fé como um fruto. Isso procede. Então você tem aspectos da fé diferentes. Tem a fé que salva, que é a salvífica, aquela necessária para ser salvo, né? Recebe-se a salvação pela fé. Você tem a fé como um dom, que lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é uma capacitação de Deus para operar milagres, né? Exige-se aquele dom da fé para realizar coisas extraordinárias. Geralmente esse dom vem com um milagre, né? Então, dom de milagre e o dom de maravilhas, que é a mesma coisa, tá? Então, fé salvífica, fé como um dom, fé natural, todo mundo, vocês têm fé que eu vou levar essa aula para um raciocínio lógico, né? Vocês acreditam nisso, né? Vocês acreditam em mim, tem fé no professor, né? Vocês têm fé que o professor vai acabar a aula 9h30, não vai extrapolar isso, né? Vocês têm tanta fé no motorista de ônibus que dorme e baba lá, sabendo que ele vai conduzir naquele itinerário que está escrito. Isso é fé natural, né? Então, fé natural. E tem a fé como fruto do Espírito, que é lá em Gálatas capítulo 5. Que fé é essa? O que se refere a essa fé? Tanto é que, dependendo da versão, não vai estar fidelidade, ou melhor, vai estar fé ou fidelidade, né? Veja aí, minha amada, sua versão 5 e 22, 23 eu acho, 22 ou 23, tá? Alguns traduzem por fé e outras por fidelidade. Por quê? Porque os gregos, eles entendiam, como a língua é grega, então o conceito, né, a gente precisa entender. Os gregos entendiam que quem tinha fé era fidedigno, ou era leal. E quem era leal é porque tinha fé, porque ninguém ia ser leal sem acreditar, né? Então alguns vão... Gálatas 5, 22 ou 23, né? É o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança. São 9 os aspectos do fruto. Não está no plural, irmãos, não são frutos do Espírito. Está no singular, fruto do Espírito. Porque são 9 características ou 9 aspectos do caráter cristão, tá? Então também na pronúncia você não fala frutos do Espírito. O texto diz que é singular. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem 8? Tem 9. Não tem 9? Tem 9. Por que tem 8 aqui? Eu pulei algum. Temperança. 5 e 22, que é o temperança, né? Então acho que eu pulei isso. Isso. Então ou vai ter a fé ou fidelidade, tá? A palavra no original é a mesma. Isso. O Espírito Sim, é vai. amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso. Então, ou fé ou fidelidade, né? É a mesma coisa. O que vai determinar aqui é o contexto. Então, vamos lá, Romanos 14 e 22. Só para falar para vocês esses 4 aspectos da fé, tá? Fé salvífica, fé natural, fé como um dom e fé como fruto do Espírito. Ah, não, eu não concluí. A fé como fruto do Espírito é o comportamento ou a atitude que se toma de uma vida cristã. Faz aquilo por quê? Por fé ou por fidelidade, né? Então eu não faço, eu não vivo, eu não tenho uma atitude, eu não tenho uma postura, eu não ando como um discípulo de Cristo, a não ser por fé, por fidelidade, que é a mesma coisa, por lealdade a Deus. Eu acredito que é assim que Deus quer que eu viva. Olha só, eu tenho fé, né? Eu acredito que esse é o estilo de vida, então é necessário essa fé como um fruto, tá? Só tem os que recebem o fruto do Espírito Santo. O fruto não é como um dom, né? Tem algumas pessoas que confundem assim: amor é dom. Amor não é dom.
Por exemplo, eu tenho o dom do amor. Já vi alguns irmãos, eu tenho o dom do amor. Amor não é dom. Como aí no caso, fé não é um dom. O que é dom? O que a Bíblia ensina como dom? Aquilo que é dado por Deus gratuitamente pela pessoa, a pessoa não fez absolutamente nada. Tem pessoas que não são nem tão convertidas e tem dons aí, né, aos montes. Tem gente que não tem caráter cristão, tem dons assim que espanta, dons de sabedoria da palavra, de ciência da palavra, dons de fé, dons de maravilha, dons de discernir de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, né? Pessoas que falam, nossa, mas não tem caráter cristão. Então o dom é imerecido, o dom as pessoas não merecem, dom é presente, é dádiva. Então ninguém recebe porque fez alguma coisa. Tem gente que aceita Cristo no mesmo dia, recebe algum dom lá, dom espiritual, né, e tal, e etc. Agora aqui, o fruto é como resultado de uma vida intensa, estreita, perseverança com Deus, um caminhar com Deus, um amadurecimento cristão. Então aqui é Deus forjando o caráter do seu Filho nos discípulos dele. Tá? Então dom é uma coisa, fruto é outra. Amor aparece como fruto, é como resultado de um amadurecimento e de uma formação do caráter do próprio Deus na vida daquele cidadão ou daquela cidadã do céu. Você vai conquistando isso, né? Porque eu sempre me faço uma pergunta assim, queria amar incondicionalmente todas as pessoas e eu não consigo fazer isso com muita facilidade. Daí eu sempre pedi errado, então Deus me deu o dom de amar o próximo. Então, não é que Deus dá, né? Mas um relacionamento com Deus, isso formará em nós uma natureza que é a natureza de Cristo, ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo, sim, aí a gente ama, a gente se alegra, né, naquilo que Deus se alegra, a gente tem paz com Deus, com os homens e com a gente tem uma paciência infinita, que é a longanimidade com os outros, a gente é bondoso, a gente tem um sentimento positivo, a gente é benigno e faz as coisas boas, a gente tem um domínio próprio, a gente é manso e a gente é leal. Então, ser cheio do Espírito Santo inclui isso, é um conjunto de tudo isso. O ser cheio do Espírito Santo não é falar línguas, não é profecias, não é curar as pessoas, não são a manifestação dos dons carismáticos. O ser cheio do Espírito Santo, que a Bíblia, isso pode vir a reboque? Pode vir, como um acessório? Pode vir, mas o ser cheio, o termômetro de espiritualidade, segundo a Bíblia, é justamente esse Gálatas 5:22, não é 1 Coríntios capítulo 12. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, então eu fiz isso aí, não é? Não é. É possível você realizar tudo isso e Deus fala, maldito, para o fogo eterno, vocês que praticam a iniquidade. Olha que coisa perigosa, quando a gente coloca o parâmetro dos dons espirituais de ser usado por Deus, né, de unção de Deus que a gente chama, né, que são essa manifestação carismática na vida ou sobre ou através da vida de alguém, e a gente fala, não, o nosso critério é esse, usado por Deus é homem de Deus. Será que esse é o critério seguro que a gente deve usar? Né? E a gente muitas vezes pauta as pessoas pelos dons que elas manifestam, pelo carisma que ela tem, não pelo caráter que ela foi formado por Deus. A gente precisa ter muito cuidado nesses parâmetros totalmente equivocados que muitas igrejas, muitos irmãos de linha pentecostal têm. Valoriza muito mais o carisma do que o caráter, né? Então, complicado. Mas vamos lá. Fé, Romanos 14:22. Minha nossa, eu queria passar isso aqui hoje ainda. Acho que dá, né? Romanos 14:22. Como vocês têm fé que eu só vou até o horário, então eu vou honrar a fé de vocês. 14:22 de Romanos diz assim, na minha versão: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então fé aqui aparece como consciência. Tens tu consciência? Uma consciência de fé, né? Tens tu fé, ou seja, tens tu consciência. Então fé, essa palavra fé, nesse contexto que Paulo está escrevendo, refere-se à consciência. Tens tu consciência? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Se a gente ler todo o capítulo 14, a gente vai ver que Paulo está trabalhando a consciência madura, né? A maturidade cristã, não a consciência do outro, a tua consciência que é aquilo que te julga,
né? Porque a consciência, Paulo entende aqui, que é uma iluminação, a lâmpada de Deus dentro do cristão, que traz o conhecimento, essa palavra, consciência, né? Conhecimento acompanhador, que é a testemunha de Deus dentro de todo ser humano. Todo ser humano tem uma consciência. Se ele age conforme a consciência, aí é outra história, né? Então consciência aqui, fé aqui aparece como consciência, tá? Gálatas capítulo 1, versículo 23, aqui vai aparecer também a palavra fé, mas em outro sentido, só para a gente quando ler lá, falar, opa, é fé, mas que fé se refere, né? Ou que se refere, melhor dizendo, a palavra fé nesse contexto. Gálatas 1 e 23, diz assim, ó: mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O que é esse anunciar a fé? Anunciar a doutrina. O que é a fé que Paulo se refere aqui? O conjunto de doutrina. É a fé cristã. O que nós acreditamos como doutrina e ensinamentos cristãos. Entendeu? Então, nesse texto aqui, a palavra fé, ela se refere à doutrina. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento. Isso é muito conhecido nesse texto, né? Também não precisava nem abrir a Bíblia, eu acho que vocês já podiam recitar ele aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Olha que coisa interessante, irmãos. Todo o capítulo 11, vou passar aqui para vocês uma informação curiosa, eu acho curiosa. Nesse texto aqui, é chamado da Galeria dos Heróis da Fé, né? Já ouviram falar? Capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. Então, que coisa interessante. Até ministrei um dia uma mensagem que aqui a fé aparece trazendo dois resultados, né? Que é trazendo milagre e trazendo a capacitação de viver sem o milagre. Qual é a fé mais virtuosa? Eu acho que é a segunda. Né? Como que a gente vive com fé? Então essa fé que gera a fé, a gente tem como mais virtuosa, né? Alcança o milagre. E até o verso de número 34 aqui é essa fé que aparece. Os heróis da fé, os caras triunfaram, venceram positivamente, destruíram o exército, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força e fecharam a boca dos leões, aquela coisa toda. Uma bagaceira só no inferno fizeram. Mas a partir do verso 24 tem um outro pelotão dos heróis da fé, que para nós é fracassado, né? Que não conseguiu triunfar, não tiveram fome, morreram, foram perseguidos, passaram nudez, não tinham casa própria, moravam na caverna, foram perseguidos, maltratados, cortados no meio. Qual a mensagem que hoje que a gente tem, que a fé faz triunfar em todas as coisas, é uma mentira. Né? Você não teve fé, por isso você não está conseguindo isso. Tenha fé, meu irmão, para você vencer isso aqui. Então a Bíblia diz que tem um aspecto da fé que a gente aparentemente é derrotado, mas somos triunfantes. É que o triunfo não se deu aqui nessa vida, vai ser na eternidade. Então essa fé as pessoas não querem abraçar, né? As pessoas querem ter fé em Cristo, mas não a fé de Cristo. Fé em Cristo é fácil, num Deus que pode e vai me livrar de todas as coisas, circunstâncias e tal. Mas e a fé de Cristo, que se sacrificou, que renunciou a si mesmo? Essa fé que entendeu o propósito e a missão de Deus na sua vida, né? E foi avante apesar dos pesares, apesar da cruz, né? Então, estou quase pregando aqui, né? Que coisa curiosa que aparece aqui nesse capítulo 11. 19 vezes aparece a palavra fé aqui. Verso 3, quiserem rabiscar, grifar, tá? Verso 3, pela fé. Verso 4, pela fé. Verso 5, pela fé. Verso 7, pela fé. Verso 8, pela fé. Verso 9, pela fé. Verso 11, pela fé. Verso 13, pela fé. Verso 17, pela fé. Verso 20, pela fé. 21, pela fé. 22, pela fé. 23, pela fé. 24, pela fé. 27 pela fé, 28 pela fé, vocês estão me ouvindo pela fé aqui também, né? 29 pela fé, 30, 31, 36, aparece a expressão pela fé, pela fé. Então essa fé aqui, ela representa a confiança, tá? Tem fé em Deus? Tenha confiança em Deus. João 2:24, por exemplo, Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, para os mais exigentes, 2:24, né? Evangelho de João 2:24. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 2:24. Não. 2 ou 12?
Não é nem 2 nem 12. Eu acho que é 1 João, minha irmã. Estou aqui também todo trabalhado. Não, desculpa. É João, Evangelho mesmo, tá? Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 24. Mas mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Não confiava, que não tinha fé neles. Então fé aqui também aparece como confiança, tanto em Hebreus quanto aqui, tá? Não está aqui, mas esse é o sentido, né? Jesus não tinha fé nesses homens. Não boto fé nesse cidadão não, então não confio nele. Tem esse sentido também, né? Só para a gente entender, irmãos, que nós temos nos textos bíblicos a mesma palavra muitas vezes, mas o contexto é que vai determinar para nós o que isso significa. Fala, nossa, André, está complicando cada vez mais ainda. E a tendência é ainda complicar mais ainda. A gente entender que não é tão simples assim. Fala aí, André, mas como que agora eu vou ler a Bíblia? Vai ter mais trabalho. Porém, o trabalho vai resultar em uma iluminação melhor da vontade de Deus em nossas vidas. E aí sim, o Espírito Santo, com certeza, ele vai usar a sua palavra de uma maneira muito mais poderosa para atingir a nossa alma, a nossa consciência, o nosso espírito e transformar a nossa vida de uma maneira que ele pretende. Porque nós temos muitas pregações, até tem muitos irmãos que leem a Bíblia, só que não leem adequadamente. Como eu disse, acho que desde o comecinho, Deus tem compromisso com a sua palavra, o que ele diz sobre sua palavra, não o que eu acho, entendo ou o que o outro fala, e Deus não diz nada. Então, muitas vezes, amados, nós temos pessoas até bem intencionadas e tem até uma certa disciplina em ler a palavra ali diariamente, né? Mas muitas vezes não cava, não busca, não se aprofunda na palavra de Deus. E como eu disse em outra aula também, eu acho que eu disse isso, que a profundidade, aquilo que é valoroso, o que é valioso, irmãos, não está acessível a todo mundo. Isso não se torna banal. Não é? Mas para aqueles que buscam a Deus, e todos que buscam a Deus, não são privilegiados, não são mentes iluminadas, não são ungidos. Todos os discípulos e discípulos de Cristo que o buscam com sinceridade e com sede, o próprio Espírito Santo se encarrega em conduzi-lo para a verdade. Mas é preciso dedicação, desejo intenso, sede na alma, a ponto de muitas vezes assim, reservar um dia na semana, no mínimo, para se reunir e discutir, né, a palavra de Deus, para se debruçar e pegar livros, e orar, e Bíblia, e ouvir um fulano, outro cicrano, outro beltrano, enfim, aqueles se dedicam, têm sede por Deus. Deus não é uma fonte inacessível, mas Ele é uma fonte escondida, e só acham aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. É por isso que nós temos muitas pessoas que, apesar de estarem muito tempo na igreja, até pregarem a palavra muitas vezes, serem líderes, eles não têm uma alimentação espiritual adequada e, consequentemente, não tem uma transformação na vida real dessas pessoas. Às vezes tem externamente, né? Mas assim, a natureza, você vê, nossa, né? O que o Evangelho pode fazer na vida de um ser humano? Então isso vai depender muito de como esse ser humano anda diante de Deus, buscando Deus naquilo que Deus deixou para ser buscado, que é a sua palavra. Junto com oração, com jejum, com vida piedosa e um bocado de coisa que a gente já falou, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.